Olá, boa tarde. Meu nome é Suzana, sou fisioterapeuta. Estou participando do grupo Genibes. Hoje nós vamos mostrar a nosso árvore de tomada de decisão, que nós viemos fazendo esse acompanhamento sobre a depressão desde o nosso primeiro encontro e hoje nós vamos dar continuidade para fazer um fechamento. Então, para fazermos esse roadmap, a primeira estratégia de busca que nós utilizamos foram esses descritores, né? Lá no PubMed, fizemos uma busca no PubMed, utilizando esses dois descritores para depressão e TMS. Nós fizemos essa busca. Na primeira busca, que foi, acho que uns 2 meses atrás, que essa daqui foi a última, nós conseguimos pegar 338 artigos, meta-análise. Na verdade, houveram dois filtros, um filtro de 5 anos e outro filtro de meta-análises. Então, com esse filtro, nós conseguimos pegar 338 meta-análises. No último dia, aumentaram 12 meta-análises, que foram dia 11/5, para a gente terminar essa busca, né? Terminar e concluir esse roadmap. E dentro desses artigos, nós elegemos 4 meta-análises. Uma meta-análise de 2021, duas de 2024 e uma de 2025. Aqui estão os autores. E uma coisa que eu acho importante agora observar é que nós tivemos um critério de pegar só meta-análises que estudaram a depressão maior. Então, nós não pegamos nessa busca outros desfechos, assim, por exemplo, depressão. Nós pegamos esse em idoso, quando nós não tivemos dificuldade de encontrar mais uma meta-análise com o trabalho que nós queremos eleger, tá? Por exemplo, escolher para finalizar o trabalho. Então, por isso que aí nós abrimos mãos e fomos buscar em uma população, depressão maior em idosos, mas tinham em crianças, em adolescentes, em várias outras populações, mas nós preferimos procurar meta-análises que tivessem um desfecho principal, depressão maior. E no último caso, né, nessa última busca que nós fizemos, elegemos essa depressão em idosos. Macrodesfecho foi a depressão, microdesfechos, a redução dos sintomas, baseado nas medidas da Hamilton. Nessas meta-análises, houveram tanto a Hamilton 17 quanto a 21. Na maioria dos trabalhos, houveram Hamilton em 21. Alguns conseguimos encontrar outras escalas, como a Madras, e na maioria foram esses. Então, a área da neuromodulação foi o córtex pré-frontal, dorso lateral, tanto o direito como o esquerdo, ou alguns trabalhos em bilateral. Dentro de cada meta-análise, da primeira meta-análise, nós elegemos esse trabalho do Spampinato, que teve um maior efeito, esse Spampinato, o estudo clínico foi de 2013. Na outra meta-análise, deixa eu só voltar aqui para lembrar o nome dos autores do Nejat, nós escolhemos o Spampinato, de 2025. Essa é uma meta-análise nova. Do Xi, nós escolhemos um trabalho da Cole.
de 2020. E do Hassan Zadeh, aí depois tem o do Valiengo. O Hassan Zadeh, nós elegemos dois trabalhos com um tamanho de efeitos bons, né, grandes, baseado nos critérios do próprio, da nossa tomada de decisão, né? E que foi o Li e o Shu, um é de 2021, de 2020, e o último que estava na meta-análise do Valiengo, esse trabalho de Goldberger. Se eu não me engano, esse Goldberger, eles pegaram o trabalho do Spampinato e refizeram algumas análises, pegaram o trabalho dele, que ele utilizou bilateral, e refez o trabalho nesse trabalho de Goldberger de 2016. Então, aqui, passando para, depois da extração dos dados da meta-análise, nós pulamos para a extração dos dados do ensaio clínico, que são aqueles autores, o Spampinato, a Cole, Lee, Shu e o Goldberger. Dentro desses trabalhos, que são os ensaios clínicos, o Spampinato de 2013, que nós elegemos todos eles, a redução dos sintomas, dentro da escala de Hamilton. Então, esses trabalhos aqui. O Spampinato estudou F3, RTMS, 10 Hz, o 40 número de trens, 40 pulsos por trem, o número total por sessão, 3.000, no total do tratamento, 60.000, que foram, deixa eu ver aqui, 10 sessões, no intervalo entre os trens de 26 segundos, intensidade do limiar motor 120%. Eles utilizaram a Hamilton e a Madras como segundo dado, mas nós pegamos o dado só da Hamilton, 21. A variação do percentual foi de 55%, menos 55%. Esse menos 55%, houve uma melhora de 55% variação percentual baseado na escala de Hamilton. E o desvio padrão foi 16%. Esse trabalho foi eleito como o terceiro, depois eu só vou citar, mas depois eu mostro a árvore, o roadmap propriamente dito. Já esse outro trabalho, que é o do Cole, que é o tratamento de Theta Burst, utilizaram intensidade de 50 Hz, o 30 número de pulsos no trem, 1.800 no total de cada sessão, o intervalo entre os trens de 8 segundos, 90% do limiar motor. Também nós elegemos a Hamilton para medir a variação percentual, que foi de menos 83% de melhora na Hamilton. Esse protocolo da COE é o de acelerado, que são 10 sessões por dia. Esse daqui de cima são 10 sessões, 5 por semana, assim, 5 e 5. E esse é 10 por dia. Então, teve em uma semana 10 por sessão durante 5 dias. Em uma semana, eles refazendo a Hamilton, teve uma melhora de 83%. E o desvio padrão de 18%. Esse foi o primeiro trabalho, que foi indicado na nossa árvore de tomada de decisão, por causa desse, variação percentual. Nessa lista, o segundo aqui dessa lista, que não está por ordem, foi um outro protocolo, só que ele dali,
bilateral. Na verdade, esse não é bilateral, ele só é o F3. O de cima é RTMS, 10 Hz. Esse de baixo é Theta Burst, 50 Hz. Já o protocolo é um protocolo mais clássico de Theta Burst, 30 pulsos no trem, 1.800, bem parecido com esse de cima, porque o de cima também é Theta Burst, só que é 10 por dia. Esse já é o protocolo clássico, que é um por dia, 5 dias, e mais um por dia durante 5 dias. Aí no total dão 2 semanas de tratamento, que aí eles fizeram o pós, que é a Hamilton. Uma outra coisa importante, esse trabalho aqui, esse de cima eles utilizaram 90% do limiar motor, esse de baixo 80%. Já teve uma redução do limiar motor, mesmo sendo na mesma área, que é uma área do córtex pré-frontal dorso lateral. Eles tiveram uma diferença, né, na frequência de intensidade. Esse trabalho, variação percentual da melhora da Hamilton, foi de menos 24, que teve uma diminuição dos sintomas em 24%. Esse trabalho foi a nossa quarta indicação. Na verdade, é um trabalho que nós elegemos como uma opção. Depois eu vou mostrar para vocês. Esse de baixo já é um trabalho do Chu, também de 2020, só que é um protocolo bilateral Theta Burst, intermitente em F3, que é no córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo, e contínuo em contínuo em F4 no córtex pré-frontal dorso lateral direito. O contínuo foram 60 pulsos no trem, 600, desculpa, pulsos no trem, o número total 600 e não teve intervalo. Na verdade, às vezes eles falam que o intervalo é mínimo. Às vezes 1, 2 segundos é muito pequeno e eles colocam como zero, assim, que não tem intervalo. 80% também do limiar motor de intensidade, eles utilizaram a Hamilton, só que com 21 perguntas. E esse protocolo também foi um alternativo que nós elegemos aqui baseado. Já o último, que é o de Goldberger, de 2016, que eles utilizaram também um protocolo bilateral, F3, F4. Em F3, eles utilizaram 10 Hz, F4, eles utilizaram 1 Hz. Em número de pulsos no trem de 30, em F3. Aqui eles fizeram 4 de 100, aí teve um intervalo também mínimo que eles falam, mais 4 trens de 100 pulsos, mais um trem de 65 pulsos, totalizando 465 contínuo. Que eles falam zero, mas nem sempre é zero, tem bem milissegundos, assim, quantidade bem pouca no intervalo, tanto é que como que eles mediram 4 mais 1? É um intervalo bem pequeno. Os dois, eles utilizaram nesses protocolos 120% do limiar da motor de cada indivíduo. Esse foi o segundo, por causa da variação percentual, ele teve uma 57, quando é negativo, é que é a diminuição dos sintomas. Então, por isso que é menos 57% nessa escala. Tem escala que ela aumenta, mas não quer dizer que piorou, melhorou os sintomas. Esse diminuiu no tamanho dos sintomas. Então, também, quando diminui os sintomas nessa escala, é, é, é benéfico, né? Então, passando para a árvore de tomada de decisão propriamente dita, que eu vou entrar aqui no
em um grupo aqui, só um segundo. Aqui. Aqui. No final, a nossa árvore ficou, vou colocar menor, 10. Ela ficou dessa forma. Tudo que eu falei para vocês, ela foi colocado em um fluxograma aqui, né? Árvore de tomada de decisão, escolhendo o melhor protocolo de TMS para depressão. Então, são o que eu falei para vocês baseado na planilha do Excel, agora está aqui. Então, a indicação foi depressão, né? O macrodesfecho, depressão. O microdesfecho que eles utilizaram para avaliar o microdesfecho foi a Hamilton, que é a diminuição dos sintomas, esse nós elegemos como microdesfecho, que na Hamilton 17 eles utilizaram nesse trabalho a Madras, então a gente indica baseado nessa pesquisa a Madras como uma segunda opção, a Hamilton, tanto a 17 e a 21, como a 17, talvez a primeira, e a 21, por ser um pouquinho mais longo, como o terceiro, mas isso também, a gente colocou aqui 21, primeiro, segundo, terceiro, mas isso coisa, para a gente conversar também depois. Prescrição, aí aqui tem indicação. Qual é o principal fator limitante? No caso, a depressão, que os sintomas de depressão moderado a grave, né? Com o Hamilton maior que 18, normalmente incluindo tristeza persistente, perda de interesse, distúrbio do sono. Esses pormenores, assim, talvez não seja interessante eu, né, me atentar. Então, o primeiro protocolo lá foi. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, que até eu tô com dificuldade de enxergar. Não, aqui. Não a primeira. Deixa eu ver. Uma indicação que nós fizemos, que na verdade é a primeira, que foi essa em azul, foi o primeiro protocolo, que é aquele Theta Burst acelerado, 10 sessões no dia. Aí passou para o segundo protocolo, que é em F3 e F4, bilateral. Então, tem, né, todo aquele que eu passei para vocês estão aqui. A terceira indicação foi um RTMS em F3. E a quarta indicação foi de protocolos alternativos, tanto como protocolo alternativo, na verdade é Theta Burst, né, em F3 e também Theta Burst bilateral. Então, a segunda, como alternativos de uma pouco menor variação percentual, mas nós achamos muito importante elegê-los como protocolos alternativos. Então, aqui a gente vai discutir sobre essas nossas eleições, né, que nós elegemos. Então, aqui está descrito, né, as referências, eu acho que é basicamente isso que eu tinha para passar para vocês. Não sei se tem mais alguma coisa aqui descrito. Se vocês quiserem, ó, tem só aquele desfecho, tudo, mas eu acho que eu já falei, eu citei, né? Se vocês quiserem, eu volto aqui, tá? Não, tá ótimo. Posso, Adorei. ah, Eu acho que ficou muito, muito claro agora. posso parar de compartilhar? Pode. Eu preciso só ver onde que eu paro aqui, gente, meu Deus. Peraí. Aqui. O que eu faço para parar? Eu acho que tem que diminuir primeiro. Aqui? Sim? Sim? Ixi, meu Deus, que bagunça. Lá em Hum, cima, aqui. não é? Então.
A gente está usando tanto o Meeting, mas aqui eu não, Eu acho que é no próprio Zoom. no próprio Zoom. Eu tô aqui mesmo, no Zoom, naquela. Hum, aqui não. Ixi, Maria, piorou. Enquanto você vai Vocês, tentando, enquanto você vai vocês ainda tentando estão aí, vendo? Estão, né? sim, estamos vendo seu Ai, computador, mas vai com calma, vai tranquilo. Enquanto você vai tentando aí, a gente já vai conversando aqui. Bom, mas primeiro eu queria reconhecer aqui o grande trabalho que vocês tiveram, não só o trabalho, mas a postura de vocês, né, sabe como? Gisela, Mariana Zancan, Suzana e quem mais participou, quando, Parar num o primeiro momento, compartilhamento. vocês detectaram, aliás, Ah, ajudaram a gente a observar também a complexidade do que é a depressão, né? E isso já ficou claro na apresentação da depressão como transtorno, os instrumentos e o primeiro movimento de vocês para construir o roadmap, que depois precisou de uma investida maior para se chegar ali a esse trabalho que vocês fizeram de forma tão bem organizada. Então, acho que isso precisa ser reconhecido aqui, porque isso agrega bastante para a gente. Então, acho até que se vocês quiserem até comentar o que vocês enfrentaram, como foi a situação que vocês se depararam, isso talvez possa ser isso. rico para a gente também como experiência, né? É, eu acabei não me citando muitos detalhes, porque eu já entrei um pouco atrasada, mas foi muito importante, assim, a gente estava, na verdade, o que nós estávamos fazendo como critério de seleção, eu acho que não estava tão bem elaborado, vamos dizer assim, na nossa visão de entendimento por fazer um roadmap, nós assistimos aos vídeos de capacitação, tudo, mas ainda a gente não conseguia chegar num final, assim, sabe, para passar e poder fazer uma indicação para outros clínicos, né? Claro que ainda assim, essa é uma fase, ainda vão ter outras fases para ser corrigido essas nossas recomendações, mas para chegar nessas primeiras recomendações, a gente teve uma certa dificuldade, mas aí conseguimemos a ajuda da Júlia e do Matheus, que eles tiveram uma experiência melhor do que nós, nosso trio aqui, né? E aí eles viram onde nós estávamos com maior dificuldade para terminar esse raciocínio, sabe? Aí nós tivemos a ajuda deles, eles viram onde onde estava tendo erro, e aí nós conseguimos finalizar no último minuto, assim, de 45 minutos do segundo tempo. Mas deu tempo. Foi bem cansativo, mas nós conseguimos finalizar o trabalho. Bom, eu queria dar os parabéns para vocês, em primeiro lugar, porque realmente, assim, um desafio enorme. Eu sinto muito que ficou depressão para vocês. É a parte, né, que tem mais publicação. Você imagina, de 5 anos para cá, 300 e poucas meta-análises, né? É, E é justamente por causa desse universo gigante de estudos é que a gente, enquanto clínico que quer trabalhar baseado em evidências, se depara com esse mundo de informações e aí você segue que protocolo, e né? olha, em um mês, 12 meta-análises a mais, aí, nossa, a gente vai ter que olhar tudo de novo, e aí vai olhar as mais recentes, sabe? Só que não tiveram muitas grandes alterações, porque a gente elegeu um grupo, assim, né, de depressão maior, né? Foi ótimo vocês terem. Quando a gente vai, Afunilado um pouco, né? a gente precisa aprender a É, lá para poder conseguir alcançar, assim como a gente na ansiedade também acabou afunilando para não incluir pessoas com depressão severa, assim, só depressão leve, porque é muito difícil você ter ansiedade sozinho, né, na prática clínica. Enfim, foi ótimo. Eu acho que vocês estão mais do que de parabéns. Foi incrível onde vocês chegaram. Vocês falaram que vocês, por serem fisioterapeutas, estarem entrando numa seara de saúde mental, mas em neuromodulação, é isso que é bacana, é que é uma área interdisciplinar naturalmente, né? Porque assim como vocês, como fisioterapeutas,
esbarram na dificuldade de compreender o fenômeno da saúde mental, nós, enquanto psicólogos também, né? Eu tenho a sorte de ter as duas formações, mas eu vejo que os psicólogos sofrem por não conhecer a área de eletroestimulação. Então, acaba que uma área complementa a outra, e por isso que eu tinha certeza que vocês três, especialmente pela capacidade de vocês de ser sério, né, na busca, na tentativa de fazer o melhor, de fazer bem feito, e a chegar nesse lugar maravilhoso que vocês chegaram. Eu acho que, claro, não acabou, que nem você falou, É. Suzana, é só a primeira fase de uma proposta, aí a gente vai ouvir os Hum, especialistas da mesma forma que a gente é. ouviu, e os especialistas têm uma prática clínica relevante. A gente queria até pedir permissão para vocês, para a gente poder mandar para André Brunoni, para Leandro Valiengo, para essas pessoas poderem olhar para isso, aí eles vão dar as sugestões deles para vocês poderem aperfeiçoar, né? Eu também, Kátia Monte Silva, a gente vai tentar, todo mundo agora, pegar isso e ajudar vocês a refinar para ficar um negócio bem Não, bonito. com certeza. A gente tem que pensar que isso é para um bem maior, É isso, né? é porque a gente Então, está servindo tá servindo tantas um pessoas que estão propósito, precisando. né? Exatamente. Então, é isso. É por isso que nós estamos, né, empenhados em para ajudar mesmo a população, os clínicos, né, a ajudar a população. Oi, gente, vou falar agora. Faço das palavras da Suzana as minhas e quero enaltecer também o que Kátia pontua, né, desse olhar dos especialistas, que é o que vai acabar norteando esse nosso aprimoramento, que é o que falta, né? É, a gente, né, já em outros encontros comentou das dificuldades, mas eu acho que, né, tudo isso serviu para chegarmos a esse resultado final. E também, em especial, enaltecer a prática da Gisela e os apontamentos da Gisela no decorrer do desenvolvimento de todo este trabalho. Eu acho que é muito importante isso, né? Por mais que talvez Suzana e eu estamos mais acostumada a ler artigo, interpretar artigo, e Gisela tem a prática, né? Tem o hands-on, e isso foi de extrema importância na hora de nós discutirmos os melhores protocolos a serem selecionados, com base, é claro, no que norteava a proposta do infográfico, né? Que é o maior tamanho de efeito. Então, eu acho que a gente sai, ah, até agora vitoriosas, né, desse trabalho, e com certeza aguardaremos as colocações, as recomendações dos especialistas, né, para deixarmos redondinho, entendível e especialmente aplicável, né, que é isso que importa. Tá, bom, excelente. Eu acho que isso evidencia, né, eu acho que várias coisas aqui. Primeiro, o quanto a gente, inevitavelmente trabalhando com neuromodulação, a gente vai entrando dentro de um caminho, de uma necessidade de estarmos sempre ali nos aprimorando eh, tecnicamente, saber construir um roadmap, ou saber identificar o melhor protocolo, observar o paciente que chega com aquela condição e ter em mente outros estudos. Se um foi eleito como a primeira opção, pode ser que essa primeira opção possa não funcionar tão bem naquele paciente que a gente observa ali ao fazer a aplicação, ter outros em mente também, saber fazer essa busca. Então, uma necessidade ali irrevogável de estarmos ali nos aperfeiçoando
na pesquisa e na sistematização da pesquisa. Olhem só, saber um pouco sobre depressão, saber sobre aplicação, saber sobre pesquisar o protocolo. Eu não vejo como, né, delegar isso a outra pessoa, é, isso podendo comprometer o resultado de um trabalho. Então, isso evidenciou isso aqui para mim. E após isso, a nossa atuação, a aplicação disso e o nosso feedback, depois, como clínicos, da aplicação do que indicou aquele roadmap. Então, o quanto esse estudo continua, né, esse olhar continua sobre a pesquisa, em algum momento feita, que construiu o roadmap. Então, evidenciar isso. E a outra coisa também, a situação bem clara, necessária, de trabalhar em grupo, tá? O quanto isso aí eu diria que é praticamente não possível, né? Para um profissional conseguir realizar esse trabalho, que seja visando ali o seu trabalho como clínico, ou acadêmico, né? Mas principalmente como clínico, o trabalho individual ele não floresce. A necessidade do trabalho em grupo e de uma equipe, né? Uma equipe conectada com um tema em comum, que claramente é o que se revela aqui. Então, na medida que vocês foram trabalhando, aliás, quando vocês já enfrentaram aquele primeiro momento de impasse e que identificaram que vocês não estavam indo, chegando onde vocês queriam com a construção do roadmap, o quanto já ficou evidente ali a, a- a atuação em grupo necessária, né? Então, essas duas situações me ocorreram aqui. Eu também queria chamar a atenção, gente, de que talvez a gente, com essa experiência, né? Porque uma coisa foi a gente fazer da ansiedade generalizada ou do TEPT, que tem poucas publicações. Por um lado, ter poucas publicações é ruim, porque quando você vai prescrever, não tem evidência suficiente, mas, por outro, também tem uma quantidade gigante de publicação, faz a gente se perder nesse universo para se encontrar. Que desafio que é esse, é, com a evolução, né, com esse modelo, né, de fast science, de produção 12 artigos em menos de um mês, né, 12 meta-análises em menos de um mês. Nenhum clínico sozinho vai dar conta, né, de fazer uma boa escolha. E aí é que entra o que a Mariana, eu acho que é fundamental, que é esse casamento, né, entre a academia e a clínica, porque é assim que a academia ajuda a clínica a trabalhar baseado em evidências, porque o que vocês fizeram aqui foi um trabalho excelente, mas é um trabalho feito em academia, como o Carlos está falando. Um clínico sozinho, com 10 pacientes ali do lado de fora esperando, como é que você dá conta de olhar para a literatura e fazer prática clínica baseada em evidências dentro desse universo real, né? Então, acho que isso nos ensina que a gente tem que contar cada vez mais com essa união entre academia e clínicos. E eu queria agradecer do fundo do coração por vocês todas estarem aqui acreditando e fazendo esse trabalho. É de um valor, né? Quando a gente estiver lá em agosto apresentando, e quando vocês publicarem, por favor, não deixem de publicar esse roadmap na BIS de preferência, mas se vocês quiserem até mandar para outra, pode mandar. Tem uma revista nova, Physiotherapy in Mental Health, que a Carla Oda está à frente, né? Que também é uma boa revista para vocês tentarem publicar. Eles também aceitam Legal. infográficos, né? Que vocês possam estar tornando isso público. O que é publicar? Não é para a gente enriquecer nosso currículo Lattes simplesmente, mas é tornar público esse esforço que vocês fizeram e cumprir com uma responsabilidade
frente às nossas profissões, de que esse conhecimento não pode ficar aqui só entre nós, né? Que é importante compartilhar isso com a sociedade, com os outros clínicos. Então, eu queria muito pedir, eu sei que é difícil, é chato publicar, porque tem muita coisa nesse caminho, mas eu queria muito pedir que vocês façam vão até lá tornar público isso, porque é de uma relevância incrível o que vocês fizeram. Eu só tenho que tirar o chapéu e agradecer do fundo do coração. Já estou doida para seguir o caminho o caminho das pedras que vocês compartilharam com a gente. Muito obrigada do fundo do coração. Agora Kátia, muito falta a obrigada. Gisela, né? Ah, tá. Não, Kátia, muito obrigada. E Carlos, obrigada a todo mundo que está aí. Obrigada, Suzana, Mariana. Eu queria só comentar que eu sou essa pessoa para quem esse roadmap é feito. Eu falei isso algumas vezes. Falei, gente, eu estou no lugar errado. Eu sou a pessoa que tem que receber esse roadmap, não é a pessoa que vai fazer isso. E eu termino aqui, eu chego aqui hoje, aí é uma coisa que depois eu acho que vai ter aí um momento certo da gente conversa, mas eu termino com uns três roadmaps diferentes na cabeça. Porque a gente siga a metodologia de vocês, mas pensando por outros caminhos, fiquei pensando também na observação do Igor, do último encontro, quando ele fala da situação do clínico, da urgência ou não. Então, eu acho que tem ali outras encruzilhadas para além do tamanho do efeito, que foi o que no fim, como a Mariana falou, é o que a gente escolheu, né? Então, é muito rico, assim, tem muitos jeitos de pensar a tomada de decisão mesmo. Para mim, super legal, acho que ainda vai render muita conversa aí, esse monte de material que a gente levantou, e que eu li com os 10 pacientes esperando lá fora. É super rico. Obrigada a todo mundo aí, obrigada pela oportunidade, pela parceria. Queria só registrar a Que chegada da bom. Dani. É bom ver você aqui, mesmo que chegando na hora possível aqui. É bom ver você presente aqui, Dani. Que bom, mas foi um prazer mesmo. Eu também gostaria de agradecê-los, porque foi esse grupo que nos proporcionou fazer esse trabalho tão bonito. E é isso. E nós temos ainda muito trabalho ainda pela frente. Hum, mas Ótimo. vai ser um prazer, apesar de ser cansativo, sim. Mas é um prazer no final. Sempre a gente, nossa, valeu a pena. Mas depois de muito esforço, né? Porque nada vem, sim, fácil, né? Muito difícil vir alguma coisa fácil, E né? não olha agora, não olha hoje não, deixa para olhar amanhã, É, porque deve ter mais umas 12 meta-análises ah, já não, para. colocadas aí, Nem vou mexer, né? viu? Se eu mexer, aí É, a gente nem vai dormir. Então, mas voltando para a Gisela aqui, Gisela, é interessante. Eu acho que vai ser bastante rico você dividir esses insights que você teve de outras observações, que não só ali a medida do efeito, né, e tal, porque isso instiga outros raciocínios na gente. Eu acho que isso é uma coisa do momento oportuno, né? Não sei se você quer falar brevemente sobre isso agora. Isso instiga raciocínio. Eu acho que isso é bastante rico. Não, por exemplo, no roadmap que a gente apresentou, né, a gente fica com o protocolo de Stanford ali como o maior tamanho de efeito. Mas se a gente for comparar N de estudos, por exemplo, só para falar de evidência, o RTMS tem muito mais, a amostra é muito maior, né? Então, nesse sentido, o risco de viés seria menor. Só que o tamanho de efeito é retumbante, assim, a Kátia uma vez até comentou aí num outro encontro, né, eles têm 70 e tantos por cento de remissão, é muita coisa, para quem trata depressão é um número meio assombroso, assim, né. É, mas, por exemplo, a gente como clínico, eu acho que tem uma primeira encruzilhada que é eu tenho tempo para trabalhar ou eu tenho que condensar isso, porque eu acho que isso aí já é uma primeira grande divisão. Eu vou para um protocolo acelerado ou eu vou para um protocolo padrão, né? Que é o que o Igor falou. Acho que o roadmap tinha que contemplar a urgência, né?
não só da gravidade do sintoma, mas às vezes uma coisa operacional. É gente que vem para nós que estamos em centros maiores e tem pouco tempo para receber o tratamento, né? Então, acho que para o clínico ali é uma primeira grande divisão. E aí o Stanford já não concorreria, entre aspas, diretamente com a RTMS, a gente já separaria em duas árvores decisórias diferentes, né? Acho que esse é um. E outra que com essa metodologia, alguns protocolos que foram muito bem cotados, por exemplo, a análise do Brunoni, que ficou de fora porque era anterior aos 5 anos, né? Então, baixa frequência à direita, ou priming, que o guideline do Canadá também contempla, eles não entraram, né? E são coisas que a gente, como clínico, vê, às vezes, ali para fazer. Então, eu fiquei o tempo todo nesse vai e vem aí de onde que eu tô, onde que eu penso, que eu acho que é o jeito como todo mundo decide no fim ali, né? Com o paciente na frente, né? Mas acho que isso é uma conversa mais longa aí para a gente ter com especificidades, né? E acho que pode ser bem legal. Eu gostaria de ter essa conversa com vocês depois. Bom, a conversa já está iniciada, né? Aqui, e É, eu achei isso bastante rico, Gisela, isso que você aponta. A gente não pode perder de vista a postura do investigador, né? Do ceticismo amigável, ou sempre estarmos ali querendo saber se a manutenção da confirmação daquilo que em algum momento nos pareceu a melhor confirmação de hipótese, no caso aqui o protocolo, né? Então, sempre ficarmos com a observação em aberto, por mais que a gente gere uma definição, a observação em aberto. Então, isso que você coloca nos acende para o fato de que, peraí, não tem berço esplêndido aqui, achamos, construímos algo. Peraí, urgência, possibilidade, estrutura, paciente, tem mais de 5 anos, mas foi algo muito bem observado em termos de efeito, né? Isso permanecer em aberto também, porque a situação é dinâmica. Daqui a um mês, daqui a algum tempo, uma nova necessidade de um novo raciocínio sobre um novo roadmap, ele vai se fazer necessário, né? Na verdade, a ideia é que a gente anualmente aproveite o simpósio da ANAPEM para a gente estar revisitando os roadmaps, inclusive incluindo os efeitos adversos que a gente experimentar com esses protocolos e estar fazendo a ciência avançar por meio dessas reuniões de especialistas, né? Que a gente possa todo ano estar juntos olhando para o roadmap do ano passado, vendo as evidências que saíram no último ano e olhando para esses efeitos adversos, porque a gente precisa disso para não deixar a ciência não é mais estática, né? Cada vez ela é mais dinâmica, não dá para a gente ficar publicando em livro ou em manual, como antigamente a gente fazia guideline, não tem mais condição disso, né? O guideline do Le Fauché de 2020 já se passaram 5 anos. Quantos artigos já saíram daí? A gente vai continuar usando aquela base lá, né? É, é muito interessante a gente poder ver essa dinâmica. Eu estou aqui, por exemplo, agora, recebendo várias mensagens de uma paciente que eu estou atendendo, que é uma adolescente com ansiedade e depressão, e eu escolhi um protocolo de Theta Burst para ela, porque ela não. Primeira vez que eu fui fazer, demora muito, o protocolo clássico, né? De ansiedade e depressão, e ela falou que não queria, não queria, não queria. E ele está me mandando mensagem aqui que ela está agressiva hoje, sétima sessão. Aí você já fica assim, doido para compartilhar com vocês e ouvir de vocês o que vocês fariam nesse caso, né? Eu acho que essas reuniões também deveriam servir para a gente poder estar trazendo, como a Gi fala, as nossas dificuldades, as nossas angústias e encontrar caminhos que possam ajudar as pessoas aí. e acho que é legal para pensar também que é mão dupla, né?
que é a clínica também abastecendo a academia, né, Isso, Kátia? exatamente. Porque senão fica uma imagem muito de a gente beber na academia, mas acho que fica muito mais rico se for de mão dupla aí, né? E nesse caso mesmo tem a psiquiatra, a psicóloga, mas a gente sente, né, às vezes, a resistência, né? Então, a psicóloga, desde o início, ficou assim: que isso? Vocês vão mexer com a minha paciente que está indo tão bem comigo? E aí você fica nessa situação de ficar meio. Eu não estou fazendo nada, nem Carlos, né, que também atendeu a paciente comigo, que interferisse na psicoterapia dela, né? Nem, claro, com a psiquiatra, menos ainda. Falei bem claro para eles que não podia mexer nos medicamentos, mas se encontra a resistência dos nossos colegas também, né, que vão falando lá que vai prejudicar, que ela está piorando, e nem dá chance, às vezes, de ver uma resposta por causa dessas crenças, né, como a gente fala, que está dentro dos próprios profissionais. Enfim, eu acho que esse espaço tem que ser cada vez mais rico para a gente fazer esse casamento entre academia e clínica. E é por isso que não tem ninguém, não tem essa hierarquia. A academia é melhor, a ciência é melhor do que a prática clínica, ou a prática clínica é superior. É todo mundo igual, a gente está juntos nessa busca de compreender como ajudar realmente o nosso paciente. Senão, a ciência vai para um caminho dos laboratórios, no mundo ideal, que não encontramos na prática clínica, ou a prática clínica fica trabalhando de forma empírica, porque não conversa também com a academia. Eu acho que isso que a gente faz é de uma preciosidade, uma necessidade tão honesta, né, com os nossos pacientes, porque a ciência pesquisa para os pacientes ao mesmo tempo, muitas vezes se distancia e quando vê já não tá mais, o paciente já não está mais no centro, tem outras coisas no centro da pesquisa, né? E, Kátia, eu fico pensando, né, nisso tudo, né, para além ali do momento da aplicação, essa relação multidisciplinar com outros profissionais que conhecem ou possam não conhecer a neuromodulação e resistir a isso, porque não deixa de ser um, um outro profissional se sentir exposto ou avaliado no processo, né? A observação também diante do diagnóstico da paciente, se realmente existe dentro de um possível diagnóstico, borderline, transtorno bipolar do humor, se existe algum indicativo de alteração da possível fase, desse momento, né? O contexto que se vive na família. Eu estou falando aqui por intuição que me ocorre, né? Para enriquecer o olhar, não necessariamente do caso em si, a observação do contexto familiar, né? Esse paciente se utilizaria dessa reação, não necessariamente de forma consciente, como uma estratégia para lidar com alguma dificuldade, do tipo, eu reajo aqui porque eu tenho outra dificuldade ali junto à minha família, né? E diante de todas essas situações, mas também da modificação do humor repentino, assim, talvez, e de comportamento, numa próxima sessão me ocorre comentar se tem momento de relaxamento, iniciar com o acolhimento e ali a, a circunstância do receber para o paciente se sentir observado e, e com alguém com um olhar de interesse para além do tratamento, né, para ver se percebe alguma coisa. Então, me ocorre essa Então, observação Carlos, mais eu ampla. entendo o que você Uhum. diz, mas eu acho que não vai dar para a gente discutir hoje. Mas seria Ah, um caso que eu queria muito trazer para a gente conversar, porque, enfim, a gente quer o melhor para o paciente, né? E aí ficamos aí para a próxima vez, de repente, trazer esse caso clínico mesmo
e poder ouvir a opinião de vocês e complementar para a gente pensar juntos. Eu sempre acho que o que a gente faz junto é melhor do que o que a gente faz sozinho, né? Minha visão. Avancei na impulsividade aqui de pedir as minhas intuições aqui, né? Mas eu sei que Imagina. o caso está mais com você, até porque a gente sabe pouco, né? Não, eu quero conversar com você. Assim que você tiver um tempo, vamos conversar sobre esse caso nós dois. Eu estou falando só por causa desse nosso horário, já são 18h30, né? E acho que a apresentação de um caso deve ser de uma outra forma, né? Mas, Pode enfim, chamar a gente para conversa. tá bom. Obrigada, gente. Gente, Então tá, excelente encontro, obrigada, tá? gente. Fiquem Tchau, bem. tchau. Tchau, tchau. Obrigada a Tchau. vocês também. Tchau. Beijo.